Fala, Nilson. Boa tarde, tudo certo, graças a Deus. Ah, massa. Mais uma então? Mais uma Quarta-feira, bola na fogueira aí. bola na fogueira, né, cara? Que é aquele quadro que eu sempre trago uma situação para ver como que o empresário tem que desenrolar, o que que você pensa na hora ali, que insight você pode trazer, porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece no nosso dia a dia acontece no dia a dia de vários empresários por aí. Então, trazendo situações assim, por muitas vezes o cara tá vivendo isso e fala, cara, eu vou nessa linha aí, não tinha pensado por esse lado. Então é um quadro bem interessante, né? Vamos começar? Pronto? Vamos lá, tô pronto, manda ver, cara. Vamos lá. Quando a gente começa uma empresa, começa com um sonho, começa com uma vontade. Às vezes você entende da parte técnica alguma coisa. Geralmente é assim, né? Você começa, você tem fornecedor, você vai atrás de cliente, tá. Começa a formar uma equipe. E tem aqueles que estão contigo desde o começo. Tá? Muitas vezes pode se apega em um, se apega em outro e vai junto, vai junto. Essa pessoa acaba ficando indispensável para a gente. Mas muitas vezes, eu acho que é regra, acho que não é exceção, a empresa chega num porte e essa pessoa que está contigo desde o começo, que era a tua confiança, que estava lá atrás contigo, não cabe na cadeira mais. É o momento de você trocar. Às vezes é o teu financeiro, às vezes é algum líder teu braço direito ali. Mas ele já não comporta mais porque trouxe a empresa muitas vezes para faturamento de 1 milhão, 10 milhões. Mas a gente sabe que muitas vezes o cara que traz até aqui não é o cara que leva para dobrar isso aí, para duplicar isso aí. Eu quero saber de você, uma situação dessas. Como que você acha que o empresário tem que se posicionar? Como que ele tem que comunicar, principalmente? Talvez, será que ele consegue antecipar isso? Será Cara, que esse cara que está nessa posição, ele consegue ser treinado? Ou será que não tem como? Eu quero ouvir de você, assim, cara, essa situação. Que a gente sabe que, cara, tá acontecendo todo dia com alguém. não, então, Nilson, eu concordo. Eu concordo que na tua pergunta você trouxe já uma resposta, no sentido de que aquele que te levou até os 10 milhões não é aquele que vai te levar até os 100. Então, talvez o empresário não saiba disso quando ele começou, que ele vai aprendendo ao longo do caminho, mas essa é mais a regra do que a exceção, na minha visão. Então, eu já concordo com isso. Se você sabe disso de antemão, é mais fácil, porque você começa já a criar uma equipe mais flexível e maleável, porque ela não vai ficar com você para sempre. Então, é saber lidar na comunicação com esse colaborador também, porque talvez o empresário tenha um tipo de lealdade com quem levou ele até onde ele chegou, mas os negócios muitas vezes não têm lealdade, são por isso que são negócios. A gente vê o tempo inteiro isso acontecendo, são negócios. Mas como que a gente torna mais humano isso? Mas qual que é o ponto aqui? Eu acredito que tem que saber comunicar a demissão desse funcionário, porque ele vai acabar sendo um peso para você e vai acabar sendo um obstáculo para você chegar nos 100 milhões. Mas ele te trouxe até aqui, mas ele também levou ele até onde ele chegou. Então é uma mão de via dupla também. Mas eu não sei se o empresário sabe disso quando ele começa, ou talvez ele nem saiba que ele ia chegar nos 1 milhão, 10 milhões. Tem que ser um tiro muito certeiro. Você, não, vou fazer 10 milhões. Porque, pô, às vezes leva 20 anos para chegar a 10 milhões. Mas ele está há 20 anos com o colaborador lá também, junto com ele e tudo mais. Se ele quer chegar aos 100, esse colaborador não faz sentido mais, porque é outro cenário, é outro desafio, é outro tipo de mão de obra, por assim dizer, que você precisa. E você precisa meio que se desprender disso. Na minha visão, tem que, porque você não vai chegar nos 100 milhões com esse funcionário que te levou até os 10. Esse é o ponto. E você tem que analisar essa situação também. Realmente, com ele eu não vou chegar muito mais longe. Então, talvez é saber comunicar essa transição também, ser humano nessa parte. Mas são negócios, Nilson, na minha visão. São negócios e você tem que tomar uma decisão como empresário. Não pode ficar muito em cima do muro. Não sei se respondi a tua pergunta ou se você. Sim, não, Ah, respondeu. E você acha que esse cara consegue ser treinado?
para isso? Você acha que existe esse tipo de treinamento? Vamos colocar no prazo de 1 ano. O cara quer, por exemplo, ter cabeça da tua diretoria da empresa, tá? Dos seus primeiros líderes, primeiros diretores, o teu braço direito mesmo. Você consegue enxergar que o cara consegue aprender a tirar de 10 e levar para 100? Eu vou antecipar minha resposta para você. Cara, eu acho que não é simples assim. Uhum, Porque tem muita coisa que se estuda, mas tem muita uhum, coisa que se vive, né? uhum. Você consegue aprender muitos indicadores, você consegue aprender o que mexe em indicadores, mas você fazer isso é diferente de você ler sobre isso. Então, eu acho, cara, que isso não se estuda. Esse cara tem que, talvez, deixar de ser o teu braço direito e virar o braço direito desse cara que você vai trazer, para ele aprender a fazer isso também. Você desenvolve mais uma habilidade. Claro, ele tem que querer, mas digamos que ele quer. Digamos que o cara é bom. Só não tem o conhecimento para te levar do 10%. Então você até falou, tá, às vezes desligar esse cara. Não, mas eu digo às vezes nem desligar o cara. Às vezes, beleza, o cara é bom, é de confiança. O que eu vou fazer com esse cara? É, Porque ele não pode saber o cabeça mais. depois que você trouxe isso que eu pensei, você pode encaixar ele em algum lugar, porque ele tem talvez desse de 20 anos, você tem 20 anos de experiência de uma empresa dentro. Como que você pode alocar ele em algum setor para otimizar toda a experiência que ele desenvolveu ao longo desses anos? Talvez ele não te leve como CEO, como gerente ou diretor, mas ele te leva, no caso que você trouxe, trazendo uma assistência para quem está vindo de fora, para ele mostrar como funcionam as coisas, como era. Então, talvez tenha essa, seja mais ou menos trocar de função ele, se você não tiver que demitir. Mas também, Nilson, trazendo para a realidade, eu não sei se ele quer essa função também. Talvez ele pense em alguém que foi gerente por 20 anos, depois ele não vai ser mais gerente, ele vai ser assistente de um diretor novo. Pode ser que isso aconteça também, mas no plano ideal seria alocar ele de função, tentar otimizar essas experiências, esse valor que ele trouxe até agora e que ele tem para a empresa de qualquer maneira. Se ele não conseguir gerar esse valor, realmente tem que trocar, tem que demitir, tem que trazer alguém novo. Mas eu concordo com você. Talvez não seja algo que ele consiga treinar ou aprender, mas ele pode servir para algum propósito ainda dentro da empresa, seja ele qual for. Sim. É isso aí. Talvez você criar um cargo acima para esse cara que está chegando, para não acabar mexendo no ego desse cara que já está. Porque se é um cara que te levou do 0 para 10 milhões, é um cara bom. Então, até você abrir mão desse cara é complicado. Mas se você tira ele da cadeira e bota outra na cadeira dele, isso mexe com a emoção da pessoa, né? Mexe com o brilho. Às vezes o cara fala, não, pô, não sirvo para nada, então. Cara, eu já vi muito acontecer isso, empresa desse passar esse bastão de gerência. Não é fácil para quem se mantém na empresa. Aquele que era gerente não é mais gerente e tem que passar o bastão para outro. Essa transição não é muito fácil, porque tem muito a ver com o ego, é algo que a gente sempre conversa aqui também. Mas tem tudo a ver com comunicação. Pensando em empresário, como que eu resolvo o problema? Eu preciso trocar. Se eu quiser chegar a alcançar aquele objetivo maior. Como que eu consigo fazer de um jeito que eu não perca esse asset, que é esse colaborador de tantos anos, mas também consiga alcançar o objetivo. Então, tem que pensar, tem que quebrar a cabeça. Empresário é isso aí. Sim. No fim das contas, cada caso é um caso, né? Mas Exatamente. vamos lá, deixa eu trocar um pouco a situação agora. Você está no meio do projeto mais crítico, um projeto muito importante, que envolve muito dinheiro na tua empresa, e você tem um líder operacional. E tá no meio desse projeto, prazo apertado, aquela correria lá. Esse cara chega e fala assim, ó, recebeu uma proposta para sair. A proposta é muito boa, quero aceitar. Para eu ficar aqui, tem que me pagar 50% a mais para cobrir. Eu quero saber o que você pensa dessa situação. Como que dá para o empresário resolver isso? Que é uma coisa que a gente vê, cara, que acontece. Porque quando você se torna muito importante para a empresa, muito fundamental para a empresa, você tem um poder de barganha muito forte. Então, a gente, como empresário, tem que cuidar muito para ver quem que vai ter poder na empresa, para não cair numa situação dessas. Mas digamos que você já não fez certo lá atrás. Chegou na situação do cara ter esse poder todo de ferrar um projeto teu. O que você, como empresário, acha que tem que funcionar ali?
Então, Nilson, realmente não deixar ele chegar nesse nível em que o colaborador tem maior poder de barganha do que a empresa, mas tudo envolve ao redor de negociação. Ele está negociando com você, negocia de volta com ele. Talvez todos tenham algo que na negociação eles estão querendo. Talvez 50% não é só o que ele está querendo. O que a mais você pode oferecer que não seja 50%, porque muitas vezes o empresário não tem 50% a mais do salário. É 100% mais metade, né, do que ele Isso. já tem. Então é bastante dinheiro dependendo da empresa, dependendo do cargo também que esse líder tem. Então é bastante dinheiro que ele vai ter que pôr para manter ele. Eu estou no meio de um projeto. Eu tenho que tomar cuidado, porque trazer alguém novo talvez não seja tão fácil assim. Talvez ele tenha poder de barganha porque ele se tornou um pouco insubstituível também, principalmente nessa altura do projeto. Então tem que tomar muito cuidado, porque perder ele é um buraco no meu casco do meu navio também. Então eu sou muito de cuidar com os riscos, porque o empresário tem que analisar os riscos e cuidar com os riscos que ele quer correr. Perder alguém nessa altura do campeonato, porra, vai me pegar. Por que não senta e negocia com ele? Cara, eu sei que 50% a mais, mas não consigo agora. Talvez essa negociação que o empresário tem que ter, porque essa insatisfação dele, para ele chegar e dizer, tô indo embora amanhã, e eu quero 50% a mais, mas isso deve ter vindo muito lá de trás, alguma coisa que não foi feita, alguma conversa que não foi tida. Porque se você manter uma conversa de algo que você sempre traz, progressão, você está sempre motivando, você está sempre cada mês, a cada 6 meses você aumenta o salário dele, ele não vai chegar. Se você aumenta 5% a cada 6 meses, é, daqui a um tempo dá 50% a mais. Só que isso progressivamente. Mas isso para mim é uma falha na gestão, porque o líder está querendo ir embora por causa de dinheiro. Embora o dinheiro seja um fator, não é o principal. É alguma coisa a mais que ele não está, que esse colaborador está querendo, na minha visão. Mas pode ser que cause uma proposta para ir embora do país, algo que ele sempre quis, tá? Se isso acontecer, o que você faz? Mas ele trouxe a opção de pagar 50% a mais, então ele ainda quer ficar. Porque se ele quisesse ir embora, ele tinha ido já. Ele não sentava para negociar 50% a mais Ele de avisava. aumento. Porque se quer ir embora, ele vai embora. Ele não fica negociando, mas ele está disposto a negociar. Então, eu acho que como empresário você tem que calcular os riscos. Eu não correria o risco de perder um líder no meio do projeto. Eu sentaria e negociaria com ele. Fala, cara, podemos entregar esse projeto e a gente vai conversando uma progressão salarial a cada 6 meses, ou tenta negociar com ele. Se não houver negociação, tem o que fazer. Aí tem que ir para o plano B, trazer alguém novo, demitir ele mesmo, que quer ir embora pode ir embora, e você vai ter que quebrar a cabeça. De novo, o empresário não tem resolução de problema o tempo inteiro. Não dá para sentar e ficar chorando. Ah, eu perdi, eu vou ter que trazer um líder novo, o projeto vai ter que continuar sendo entregue, e a gente vai se resolver, e quem que da equipe tinha uma função de liderança que poderia assumir a liderança no meio do projeto, enquanto a gente consegue se resolver aqui. Então, cara, basicamente isso que eu pensaria. Eu sentaria para negociar. Tudo é negociação. Quem negocia faz melhor negócio, sempre. Sim. Às vezes você pode até negociar uma variável, né, em cima do projeto, alguma coisa, até desenvolve mais o cara. Tem. Tô, tô, Até o plano A, então, seria negociar. Com certeza. Olha, eu vou falar, cara, igual você, negociaria também. Se não tivesse negociação, pagaria o que ele pediu. Mas depende de como for essa conversa. Ele saía da minha sala, eu já começava a falar, beleza, tenho que achar um outro líder. Tenho que trazer um cara. Eu preciso desse cara nesse projeto. Nem vou contar com ele no próximo projeto. Eu penso. Isso é até muito impopular. É até
muito cancelável, né? Porque, beleza, o cara aceita o cara recusa uma proposta para ficar, mas ele ficou comigo, eu já tô pensando, beleza, como que eu vou me livrar dele? Mas o meu projeto é prioridade. Então Exatamente. eu vou atender meu projeto, meu cliente, e eu sei que eu não posso contratar esse cara há muito tempo. Talvez ele venha semana que vem com mais 50%, porque ele sabe que eu dei esse 50%. Por isso que eu não Ah, pagaria, beleza. Nil. Por isso que eu não pagaria Não. 50%. É. Eu pagaria porque eu estou imaginando um projeto complexo, que depende muito do cara. Que Ah, sem esse cara, pô, ia dar muito. Cara, eu vou perder muito se esse cara não tiver. Eu não consigo fazer, por exemplo. Eu preciso desse cara porque eu tenho que fazer outra coisa, porque ninguém consegue. Ficar um buraco muito grande, eu vou queimar o cliente, eu vou. Vai piorar. mas Mas eu concordo com eu. você. A prioridade é É, entregar o projeto, mas isso, assim, ele tá com uma estampa de que você já não pode confiar mais nele. isso mesmo. E aí isso acaba virando aquele problema depois, né? Você vai lá, desliga o cara, daqui 6 meses e tal, ele fala, pô, mas eu recusei uma proposta para ficar. Fala, meu irmão, você recusou mesmo. Mas agora eu Porque perdi a proposta. Perdeu lá, perdeu aqui. O que eu vou fazer? negócio, é o que eu disse lá, são negócios. E assim, ele foi talvez desleal também trazendo isso em cima do projeto, sabendo que o projeto era importante e te trocar com 50% em cima do projeto. Também foi uma falta de lealdade aqui da parte dele em relação a isso, né? Teve alguém aqui que ofereceu uma pergunta aqui, mas a gente pode responder ao final, não precisa tirar a pergunta não, ao final da live aqui a gente responde, fique tranquilo. Eu nem vi a pergunta. Vamos lá, outra situação para você. Tá? Chega lá sexta-feira, dia 5, dia do pagamento, e atrasou o faturamento, o dinheiro que era para entrar não entrou, e o dinheiro que tem no teu caixa, ou você vai pagar os funcionários, ou você vai pagar os impostos, ou ali fornecedor, aqueles mais críticos, sabe que se não pagar o cara agora, o cara segunda-feira cortou você. Eu quero saber, qual que é o evento que você vai ter? Quem que você vai pagar? Quem que você não vai pagar? Como que você vai comunicar para todas as partes? Que essa é outra situação, cara, que eu vejo que o empresário, cara, vira e mexe, deu um BOzinho no caixa, uma coisa assim, e pum, apertou e o dinheiro tá contado para alguma coisa e o dinheiro que tá para entrar não entrou. Então, é uma situação que eu vejo, cara, que a gente, seja dia do É, pagamento, dia do vale, é uma coisa que é acaba muito normal. É, acontecendo, né? mas a minha opinião sempre paga a tua equipe, sempre paga teus colaboradores, nunca atrase o pagamento do colaborador, na minha opinião. Porque você mantém tua equipe, você mantém a tua equipe não desesperada também, porque se eles acabam vendo que você não está pagando, eles já começam a pensar que o que está acontecendo, já começam talvez querer sair da empresa, então eu não causaria esse pânico, eu nunca causo. Paga sempre os colaboradores. A equipe talvez seja a parte fundamental, que você tem que prestar atenção. É algo que a gente sempre traz aqui, Nilson. Equipe é algo que você tem que. É prioridade. Impostos é você com o Estado. Me cobre depois, né? Bota os juros aí e me cobre mês que vem. Exatamente, impostos a gente se resolve depois. A gente é eu com o Estado e a gente se resolve, minha equipe está lá performando, ninguém está se preocupando. Isso é problema meu. Isso é empresário tem que saber qual problema ele tem que comunicar. Esse é um problema que eu não quero comunicar. Então fiquem lá bem, ficam performando, ficam vendendo, fiquem entregando. A outro problema aqui eu carrego nas costas. Então, impostos, fornecedores também é algo importante, né? Dependendo do fornecedor que você tem, é algo que você tem que manter também. Então, não pode perder o fornecedor, mas fornecedor também você pode encontrar outro, é algo que você está mais distante da tua empresa. Mas o que eu penso? Cuide dos teus. Essa frase, cuide dos teus. Cuide da tua equipe primeiro, mantenha eles sob o teu cuidado, seja responsável por eles. Eles também têm responsável. Alguém está responsável também, ele está responsável por outros também. Então é uma cadeia, né? Então não cause esse pânico na empresa. Mantenha a tua equipe lá sob cuidado. E igual eu disse, fornecedor você encontra outro, tem vários fornecedores, pode negociar novos preços. E Estado a gente resolve depois, dá um jeito, negocia a dívida e vai embora. E vai tocando negócio. O que você acha? Eu sou da mesma opinião. Você tem que pagar o teu time e o teu time não tem nem que saber que você está com problema. Vida normal. Paga certinho. Não arruma esse problema, porque esse é difícil de resolver.
Você formar um bom time dá um trabalho para você perder tão fácil. Então, pô, paga o teu time. Ah, impostos. Joga para frente. Eles sempre vão estar ali para cobrar você. Sim. E fornecedor. Pô, beleza, tem uma coisa que depende muito do fornecedor. Isso é sexta-feira. Se você não pagar hoje, segunda-feira eu não te entrego o produto. É um problema. Só que é um problema que se resolve. Porque, beleza, você vai ter que achar um outro fornecedor para segunda. Legal. Vai pagar mais caro? Provavelmente. Talvez você compre um pouco a qualidade de alguma coisa. Não sei qual é o teu ramo, às vezes a qualidade vai comprometer um pouquinho. Mas se resolve. Às vezes você nem vai ter qualidade por qualidade. Só vai ter que pagar um pouco mais caro. Só Até você essa. você não vai ter os 30 dias para pagar. Você vai ter que calçar já. Mas se resolve. E no curto prazo você já consegue voltar com aquele lá, já pagou certinho, o relacionamento volta. Até a Você até conseguiu comunicação é olhar para o diferente. mercado. Até a comunicação é diferente. Ah, eu tô atrás de um novo fornecedor. O que aconteceu com aquele fornecedor? Não, aquele fornecedor não está entregando mais, está atrás de um novo fornecedor. É uma mensagem diferente que você passa até para tua empresa. É uma questão de fornecedor que é muito comum. Parar de fornecer ou atrasar, você tem que negociar novos preços com um novo fornecedor. Então é uma mensagem diferente. Quer dizer que você está negociando o melhor para a tua empresa do que você não pagar a equipe, que daí é uma comunicação totalmente diferente. Quer dizer que você está tendo problema. O fornecedor não. E com o Estado ninguém sabe. O Estado é você, teu contador e Deus. Mas aí vamos lá. Esse teu fornecedor, que é um cara importante para você. Digamos que o preço que ele faz, o prazo que ele tem, só ele tem. Como que você vai falar isso com ele? Você, Murilo, tá com essa situação, sexta-feira, o boleto é para agora. Você tem que falar com ele alguma coisa, você tem que dar um retorno pro cara. Pô, não vou pagar você. Como que você conduz essa conversa? Porque no fim das contas, é uma conversa simples. É muito ruim de ter, mas é uma conversa simples de se ter. Como que você conduz para o empresário chegar e falar com o fornecedor? Porque, cara, uma coisa que eu aprendi e eu levo muito sério. Você tem que falar com quem você está devendo. Você não pode não atender ligação. Se você está devendo para alguém, você tem que atender ligação. Tem que responder a mensagem. Não pode, porque quando a gente está cobrando alguém, não é tão ruim quando o cara não responde. Cara, eu preciso que você me fale pelo menos que vai pagar semana que vem. Eu preciso que você me fale pelo menos que não vai pagar agora. Eu preciso que você me fale, me conte uma mentira pelo menos. Ah, tem um problema aqui. Então, como que o empresário tem que conduzir essa conversa? Né? Vou ligar lá no fornecedor e o que vai falar para ele? Mas eu acredito também que o fornecedor está acostumado a esse tipo de negociação. Não é possível que todos pagam em dia, que ninguém atrasa. Cara, é muito difícil. Esse é um plano ideal que não existe. Então, o fornecedor está acostumado a negociar. Porque ele também não quer perder o cliente. Não quer parar de fornecer. Então, se ele te fornece um prazo maior para você pagar, mas você vai manter, vai pagar e vai se manter comprando dele, é mais interessante do que ele dizer, não, não vai pagar, não vou te fornecer mais. Não é interessante para o negócio dele isso também. Então, vai voltar porque eu trouxe lá, negociação. Negocia, fala, cara, eu não consigo te pagar, não consigo te pagar tudo, eu vou ter que parcelar, mas eu ainda quero manter as coisas acontecendo, quero comprar de você, o que a gente pode fazer e tentar negociar com o fornecedor, porque ele está acostumado a negociar. Se não chegar numa negociação, que é muito difícil, Nilson. Se alguém tá. Você vai cobrar alguém, alguém negocia com você, você vai fazer o quê? Vai ficar. Não, não vou negociar. Porque é melhor para você receber. Negocie o recebimento. É melhor como empresário a gente fazer o negócio funcionar do que encerrar o relacionamento e você tem prejuízo, eu também, eu não paguei, você não recebeu. Então, por isso que eu entro na negociação. Se alguém, você vai cobrar alguém e fala, cara, não consigo pagar agora. Eu tô apertado, minhas contas aqui esse mês não entrou o dinheiro que tinha para entrar e eu tava esperando. O que você vai falar? Fala, não, o que você pode fazer? Não, posso pagar daqui no próximo mês. Quanto? 50%. Não resolveria para você já? Ter uma previsão já de receita, ele vai te pagar. Você talvez não forneceria para ele de novo, enquanto ele não pagar novamente. Mas aí, de novo, depende do volume, depende da parceria, da negociação, do preço. Então, tem vários fatores aí para analisar. Não, legal. E agora, para encerrar, eu quero colocar você no outro ponto. Agora, você é o fornecedor. Tá?
E o teu cliente, o teu principal cliente, ele representa ali 50% ou mais do teu faturamento. Esse cara chega para você e fala assim, ó, seguinte, eu vou comprar de você, mas eu quero desconto impraticável. Assim. Uma coisa que vai acontecer com você é o seguinte, você, se der o desconto para ele, você zera a tua margem, teu lucro, zera teu lucro. Mas se você não der o desconto, não entra o dinheiro. Você não paga teu time. Também, é outra coisa que vai voltar naquele assunto de antes. Você não pode ficar na mão de um cara só. Você não pode ficar na mão de um cliente só, não pode ficar na mão de um colaborador só, não pode ficar na mão do sócio. Você tem que ter uma operação que, cara, que tudo funciona bem. Aí eu tenho um cliente muito grande. Eu vou deixar te responder, depois eu vou concluir. Mas vamos lá, digamos que você tem uma situação. Tem um cliente que representa 50% ou mais, que é um descontão, e se você não der o descontão, ele não vai comprar de você. Mas se você der o descontão, você vai matar a tua margem. O que você vai fazer? Eu ofereço desconto. Porque se for queima-roupa, assim, o que você vai fazer? Não entrou o dinheiro que era o teu principal cliente, você tem contas para pagar. Você vai Você ficar tem um assim aqui. funcionário para pagar, né? Tem teu time para Então, pagar. exato, não é só você mais. Então, tá, vou oferecer o desconto, mas eu sei que eu não. É igual o colaborador lá. Eu sei que eu já não posso contar mais com você, eu sei que já não posso depender mais. Deveria saber isso anteriormente já, mas sabe agora que esse fornecedor realmente, em 3 meses, se você quiser bancar a saída dele e você não quiser mais prestar serviço para ele, você pode fazer. Mas você faz isso dentro de um planejamento. É o que eu faria. Quer oferecer desconto? Às vezes o cliente grande é um cliente interessante de manter porque ele traz visibilidade, mostra que você atende grandes empresas. Eu já vi muita empresa fornecer para grandes empresas, não ter margem, mas somente dizer que fornece. Porque daí ela faz outros negócios que ajuda ela a ter margem nesses outros negócios só porque ela presta serviço para um cliente maior. Mas lá é só dor de cabeça. Não tem lucratividade nenhuma. Mas eu pensaria nisso. Eu pensaria em manter, ofereço desconto, entro numa negociação, ó, de novo, vou trazer, negocia, tá, com desconto, mas talvez negocia menos horas de trabalho, tudo numa negociação. Tá, vai pagar menos, mas também o que a gente vai tirar aqui também para poder, né, não ficar ruim para o meu lado também. Então eu negociaria isso também. Oferecia o desconto, mas oferecia uma contraproposta também em relação ao que eu estou fornecendo. Então tudo é uma guerra de negociação. Mas eu saberia que aquele cliente lá, ele está com uma estampa também de que não posso contar com ele mais. Que ele me prejudicou na hora que, né, Sim. eu estava precisando. E aquilo lá que a gente falou também. Você não pode ficar na mão de um. Você não pode, se o faturamento todo vem de um canal só, vem de um cara só, você tem que ter um plano. Você não pode viver isso. Você não pode aceitar passar um ano assim. Não, você tem que ter um plano. Por isso que tem aquilo que é muito valioso, você ter vários pequenos clientes. Melhor do que ter um cliente grande só. Mas um cliente grande só, às vezes é um produto só, é só a equipe toda, é muito mais de gerenciar e tudo mais. Muitos clientes, muito mais comunicação, muito mais fluxo, cara, muito mais atrasos e tal, tal. Mas compensa. Porque se o cara grande faz uma dessa com você, e aí, como é que você É, fica? algo, Se esse cara sai. algo que a gente conversou lá. Não acredito que nenhuma empresa, e eu já vi também, porra, várias vezes, nenhuma empresa consiga se manter sem um key account, ou alguns key accounts, que não são muitos, mas é o que mantém a empresa funcionando. Cara, eu vi várias vezes isso, várias vezes. Inclusive, tem a proximidade com uma empresa que o maior cliente paga milhões para eles. Só que é um key account só. Mas eu acredito que você tem que saber lidar com esses key accounts, talvez não depender só de um. Só que não dá para depender só do volume. É outra estratégia de negócio, onde você depende só de pequenos. Também é algo perigoso também, né? Você depende só, é sempre aquela correria para ter mais, porque a partir de que você perde vários pequenos, você acaba tendo problema também. Então tem que talvez ter uma mescla também. Alguns key accounts que você atende,
que você se preocupa mais. Princípio de Pareto, 80-20 lá, 20% dos clientes retornam 80%, e os outros 80% são 20% do faturamento, mas esse 20% ele às vezes pode ajudar, né? Caso algum deles saia, tem um 20% lá que ajuda. Então eu penso muito nisso. Tem que ter aqui as accounts, tem que ter clientes grandes. A gente traz muito para nossa realidade em relação de serviço também, né? Em relação ao produto também. Talvez tem produtos mais caros que você venda, mas você vende poucos deles, mas vende vários produtos menores também. Mas é realmente também princípio de Pareto. Provavelmente aqueles lá são os que mantêm o negócio funcionando. Não sei se respondi a tua pergunta, Nilson, mas depender de um key account só é um problema, mas eu já vi isso muito acontecer. Nossa, mas várias vezes, empresas grandes, de alguns milhões. Não depender só de um, tentar ver se consegue pelo menos um key accountzinho menor, não aquele key accountzão, mas alguém, mas que seja mais ou menos naquele nível, e fazer aquele volume rápido, entrega rápida, ticket menor e volume. Não, legal. Bacana, cara. Pô, legal nossa conversa hoje. Bem, bem interessante. Aí só que tinha pergunta aí, né? Eu não cheguei a ver aqui. Ele perguntou aqui, o canal Superficial, perguntou em relação ao relacionamento. Eu ouvi a pergunta aqui, mas a gente estava conversando, ele disse quão importante algo relacionado a relacionamento. Não vou saber porque ele retratou a mensagem, mas próxima vez se alguém responder aqui, não se preocupe que a gente, ao final da live aqui, assim que a gente concluir, a gente responde, a gente lê de novo. É mais ou menos isso, Nilson. Mas se for entrar pro lado de relacionamento é tudo. Relacionamento em vendas, relacionamento com a tua equipe, relacionamento com o teu sócio, relacionamento, né? É aquela soft skill, né? Que hoje está muito mais valorizada e é soft skill pura. É saber lidar com pessoas. Se eu fosse falar uma skill aí mais valiosa hoje, é saber lidar com pessoas. Não sei se tem algo mais valioso do que isso, sabe? Eu acho que anda junto com a comunicação, né, cara? Comunicação e relacionamento interpessoal são as chaves aí, né? Exatamente, Não, concordo. Mas eu, mas isso aí, cara, é, legal. Legal, bem boa a nossa conversa. Deu pra gente trazer vários insights aqui, né, cara? Colocar várias situações que são, cara, são corriqueiras, que todo dia tem empresário passando por isso, tá? E se a gente puder trazer, né, cara, pô, algum insight, alguma dica aí que o cara consiga, às vezes, resolver esse problema aí, tá sem dormir por causa disso aí, temos dicas hoje aí já. com certeza, agregando valor para o empresário ali que faz mover a economia, que leva o país para frente sempre. Não, fechou. Beleza, então, Murilo. Valeu, até amanhã. Um Valeu, abraço. Nilson. Um abraço, cara. Até mais. Até a próxima. Valeu.